Lição número 338. Só os meus pensamentos me afetam. Só preciso disso para que a salvação venha ao mundo todo. Pois, nesse único pensamento, cada um é enfim liberado do medo. Ele agora aprendeu que ninguém o assusta e que nada pode ameaçá-lo. Não tem inimigos e está a salvo de todas as coisas externas. Os seus pensamentos podem assustá-lo, mas como pertencem exclusivamente a ele, lhe é dado o poder de mudá-los e de trocar cada pensamento de medo por um feliz pensamento de amor. Ele crucificou a si mesmo, mas Deus planejou que o seu Filho amado fosse redimido. Só o teu plano é seguro, meu Pai, só o teu. Todos os outros falharão, e terei pensamentos que me assustarão até aprender que me deste o único pensamento que me conduz à salvação. Só os meus falharão e não me levarão a lugar nenhum. Mas os pensamentos que me deste promete levar-me para casa, porque mantém a tua promessa ao teu filho. Só os meus pensamentos me afetam. E só preciso disso, compreender isso, para que a salvação venha ao mundo todo. Bom, só nesse texto, neste pedacinho, nós vemos, entendemos e sabemos que ele não pode estar falando com uma pessoa. Não é a Bruna saber disso que salva o mundo todo. Não é você que precisa mudar de pensamento que então a salvação para o mundo todo acontece, chega. Não é a pessoa que se afeta com os seus próprios pensamentos. Não é a Bruna ficar pensando de forma negativa que é afetada ou então de forma positiva para se salvar. Não é isso. Quem pensa não é a pessoa, não é o corpo, não é o personagem, mas é a consciência. A pessoa, o corpo, esse personagem aí, assim como o mundo todo, fazem parte do sistema de pensamento da separação. E é a consciência que se identifica com o sistema de pensamento. E essa identificação é o que se chama pensar, é o pensamento. Por isso que pensar é ser, porque é a identificação da consciência com o pensamento, então é ser. Por exemplo, se eu estou aqui achando que eu sou a Bruna, que tem um marido, que tem uma mãe, que tem um pai, o que é isso? É a identificação da consciência com o ego, com o sistema de pensamento da separação. Ou seja, nós estamos falando aqui de existência, de ser, de ser. Não é das interpretações do autoconceito, não é dos pensamentos que a Bruna acha que tem, não é das historinhas que surgem para sustentar a ilusão. Nós estamos falando da identificação da consciência com o sistema de pensamento da separação, que é o ego. Isso é pensar, né? E essa identificação com a separação é o que afeta a própria consciência. Como assim? Né? O que acontece e o que está sendo afetado? Acontece que a realidade é a realidade. A realidade é a realidade, ela não muda, ela é imutável. A realidade ela é eterna, ela sempre é o que é. Ela não pode mudar, ela não pode ser alterada, ela não pode ser afetada por nada. A realidade que é Deus é a realidade, sempre é o mesmo. O que é afetado é a experiência da consciência. A experiência de existência é afetada. A percepção de existência da consciência que é afetada. A depender da identificação da consciência, a experiência de ser, de existência, será baseada na sua identificação. Então, o que a lição está dizendo? Está dizendo que toda a sensação de ataque, a percepção de estar sendo afetado,
o medo, a irritação, o desânimo, isso tudo é sensação de ataque. O cansaço, a dor, a injustiça é uma percepção equivocada que está sendo produzida na própria consciência, devido a essa identificação com a ilusão de separação. É uma experiência desnecessária, é uma experiência errada, equivocada. A consciência está decidindo se identificar com a separação. E é isso que gera culpa e gera medo do ataque. E aí, por causa disso, ela faz as imagens, já falamos disso. E aí, então, ela fica se identificando com essas imagens também, e isso vira um looping sem fim, né? Que no final só está sustentando essa ideia falsa de separação, de ser um ser separado, de ser algo separado e diferente de Deus. Ou seja, a experiência de existência fica sendo sempre de dor, de sofrimento, de falta de paz, enquanto a verdadeira e única existência é perfeita agora. Neste exato momento é perfeita, é completa, é graça. E aí, então, o convite aqui dessa lição é o seguinte. Aqui no texto diz assim, ó: os seus pensamentos podem assustá-lo, mas como pertencem exclusivamente a ele, a consciência, lhe é dado o poder de mudá-los e de trocar cada pensamento de medo por um feliz pensamento de amor. Então, o convite aqui é se reconhecer um ser total, íntegro, ao invés de se reconhecer como um ser separado, limitado. É mudar essa identificação de existência, de ser, de existir. O convite aqui é ser o observador que olha para o pensamento de separação. E isto é, o que é olhar para o pensamento de separação? É olhar para as sensações, para as ideias, para os pensamentos, para as emoções, para as vontades, para os desejos, olhar para esse corpo aí desse personagem, olhar para o personagem, olhar para o mundo, olhar para cada imagem, para cada situação e não se identificar com nada disso. Só olha para tudo isso de longe, sem se envolver, sabendo e confiando que isso não está aí, não é real, não tem significado. Nada disso faz parte da existência, só está na imaginação da consciência de separação. Essa decisão de não se identificar com a separação é o seu poder de mudar de pensamento, é o poder da consciência de mudar de pensamento, de trocar um pensamento de medo por um pensamento de amor, um pensamento feliz de amor. E esse é o convite aqui na lição de hoje, é a identificação com a totalidade, é estar identificado com a totalidade. E isso só acontece a partir da nossa decisão, da decisão desse observador da consciência, né? Você, então, é o único responsável pela salvação do mundo, pela salvação que acontece na consciência.